Bom dia, pessoal. Hoje iniciando nossa aula de língua portuguesa, também iniciando hoje, 19/5, nosso segundo bimestre. Espero que você esteja bem. E hoje começaremos nossa aula de língua portuguesa falando sobre figuras de linguagem, o primeiro conteúdo deste segundo bimestre. Primeira coisa que você tem que saber: figuras de linguagem, ela serve para expressar um pensamento sempre de forma conotativa, ou seja, o sentido fora do comum, ok? Já ensinei a vocês o denotativo e o conotativo. Denotativo você deve ter aprendido lá atrás como sentido próprio e o conotativo como sentido figurado. As figuras de linguagem elas vão chamar atenção para o sentido figurado, é o conotativo, conforme vocês aprenderam. E uma coisa que vocês precisam entender, olha aqui, nós temos, o que é uma figura de linguagem, primeiramente? É uma forma de expressão em que as palavras são empregadas fora do seu sentido mais comum, que é o chamado sentido conotativo. Quantas figuras de linguagem existem? Quais estudaremos? Não tem como estudar todas hoje, porque senão o vídeo ficaria extensíssimo. Então, hoje nós vamos falar sobre 5 só, porque elas são muitas. Depois nós falaremos numa outra aula sobre as outras, ok? E hoje nós estudaremos então comparação, metáfora, metonímia, sinestesia e gradação. Vamos já, sem perda de tempo, para cada uma delas, sobre cada figura de linguagem. Tranquilo, você vai compreender tranquilamente, ok? Primeiramente a comparação. O próprio nome já diz, é aquilo que faz uma comparação entre termos, ok? É uma figura de linguagem que estabelece uma relação de semelhança, ok? Entre elementos de universos diferentes. Ou seja, são elementos que aparentemente são diferentes, mas a gente consegue fazer uma semelhança entre eles, estabelecendo a comparação, tá? Só que tem uma coisa, guarda essa informação, porque depois, na próxima figura de linguagem, essa informação aqui vai ser importante. E o faz de maneira explícita. O que é explícita? Está bem diante dos seus olhos, ok? Não tem como você não perceber, porque vai ter palavras ali indicando que está sendo feita a comparação, tá certo? E o faz de maneira explícita, com a ajuda de termos comparativos. Quais termos comparativos? Esse que vocês usam muito, né? Tipo que vocês usam muito para poder fazer as comparações, tá? O como, o feito, o tal qual, parece, assemelha-se, etc. E aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Eu coloquei em maiúscula as palavras que estabelecem ali, demonstrando explicitamente a comparação. Então veja só, andava como seu pai. Então o que está mostrando aqui? Uma comparação do andar do filho com o andar do pai. Então como que eu sei que essa comparação é explícita? Pela palavra como. Próximo, falava feito um tagarela. Tá vendo? Feito também estabelece uma comparação explícita na fala da pessoa, mostrando que ela falava tanto que se parecia com um tagarela, estabelecendo ali uma comparação explícita. Gonçalo parece com seu irmão. E aqui a palavra parece estabelecendo uma comparação entre Gonçalo e seu irmão. A comparação é mais tranquila porque ela é bem evidente, ela é bem explícita, ok? E a metáfora? O que é a metáfora? A metáfora é uma figura de linguagem que a comparação fica subentendida. Quer dizer, ela não está bem na sua cara, assim, mas você consegue perceber, tá? Ela é dada ali as palavras e você está percebendo ali que está sendo feita uma comparação. E aí, deixa eu continuar. Sem palavra que a indiquem, aproximando termos ou ideias semelhantes de maneira implícita. Lembra a comparação? Era explícita, era bem na cara. Essa aqui é implícita. Exige de você um pouquinho de atenção, por quê? Porque ela está subentendida, não tem nenhuma palavra ali para demonstrar claramente, ok? Exemplos. Era um verdadeiro cachorro. Tá vendo que está sendo feita uma comparação? Cachorro a gente sabe que é uma forma pejorativa, negativa que se faz de comparação. Claro que a pessoa ali identificada, ela não é um cachorro. Está sendo feita a comparação entre ela e um cachorro, claro, devido ao seu caráter, algo do tipo. E aí é uma forma implícita, veja que não tem nenhuma palavra, é você quem tem que perceber, está subentendido isso, tá? O show foi uma aberração. Então veja só que está comparando o show com uma aberração. Agora, aberração em que sentido? Será que é negativo? Será que é positivo? Está sendo feita essa comparação de forma implícita. Veja que não está falando que o show foi como uma aberração, ou pareceu uma aberração. Está falando que foi. Claro que o show estava ali correndo. A aberração é a partir do sentido que você tem sobre ele, e aí então ocorre a metáfora nessa comparação, tá?
A dor é um peso que se carrega. Ó, compara a dor com um peso a se carregar. A dor é um peso? Se você pensar naquilo que você carrega nas mãos, não. Mas o que ele está sendo feito a comparação? A dor com o peso daquilo que você carrega e que traz dentro do seu coração, dentro da sua vida, algo que te incomoda. Então essa comparação implícita, tá vendo que não tem nenhuma palavra, é o que nós chamamos de metáfora, tá certo? Próximo. O que é a metonímia? Bom, então a comparação e metáfora, você viu que são bem parecidos, mas tem a diferença do explícito e do implícito. A metonímia é uma figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra ou expressão por outra com a qual mantém uma relação de proximidade. Então o que ele faz? Ele tem duas palavras ali que tem uma relação de proximidade, só que você vai ter que entender, que eu coloquei até aqui em maiúsculo para você perceber bem. O que é a metonímia, na verdade? É a parte pelo todo. Então veja que você poderia pegar o todo, mas você preferiu não pegar. Você pegou só uma parte desse todo para poder explicitar a sua ideia, ok? Eu vou dar um exemplo antes de falar das frases. Por exemplo, sua mãe pede para você ir buscar no mercado um refrigerante. Ela fala, vai lá e compra um refrigerante. Vai ficar difícil para você. Por quê? Porque você não sabe qual é o refrigerante. Existe um mundo. Refrigerante é o todo. Nós temos quantos refrigerantes nessa vida? Mas aí sua mãe, ela vai fazer uma metonímia. Então ela fala assim para você, vai lá e busca uma Coca-Cola, vai lá e busca uma Fanta. Então de todos os refrigerantes, ela escolheu um. Ou seja, ela pegou a parte pelo todo. Se a pessoa fala assim, eu comprei uma bicicleta, vai ficar um pouco estranho, porque você não vai saber a marca. Então, o que acontece? Há um universo, há um mundo de bicicletas, mas qual marca? E aí ele vai falar, eu comprei uma Caloi, comprei uma Monarch. Então ele vai pegar de todas as marcas de bicicleta e pega uma. Isso é metonímia, é pegar a parte pelo todo, ok? Então eu trouxe aqui alguns exemplos. Olha isso aqui. A obra pelo seu autor, por exemplo, ó, Jalim Monteiro Lobato. Claro que você não leu a pessoa. É que há um aspecto de proximidade, uma relação de proximidade entre o autor e sua obra. Então eu pego, em vez de falar eu li livro, que seria o todo, eu pego a palavra livro que é o todo, tiro e coloco um autor. E coloco ali Monteiro Lobato. Poderia ser qualquer outro autor, tá? Ele é um gênio do fogão. Veja que aqui está sendo feita uma metonímia. Por quê? Porque ele não está falando que ele é um gênio só do fogão. Ele é um gênio da cozinha. Mas dentro da cozinha, que tem tantas coisas, tem faca, tem geladeira, tem micro-ondas, ele usa muito bem ali o fogão. Mas claro, o que está querendo se dizer aqui é que ele é um excelente cozinheiro, tá? Então ele está fazendo uma situação de proximidade entre o fogão e a cozinha. Pega uma parte da cozinha e faz ali a metonímia, a parte pelo todo. Comprei um Gol e gostei. Tranquilo, no mesmo sentido daquela da bicicleta, tá? Se ele falasse comprei um carro, ia ficar complicado, porque há quantos carros, quantas marcas, quantos fabricantes. E aqui ele fala qual é a marca. De todos os carros, ele fala um. Então ele pega a parte pelo todo, tá? Então ele vai pegar um só. Comprei um Gol. Poderia ser outro, poderia ser um Fiesta, poderia ser a Ferrari, se fosse muito dinheiro, e por aí vai, ok? Ao fim do dia, o esforço trouxe o pão para a sua casa. Eu coloquei duas metonímias na mesma frase. Por quê? Porque o esforço é uma parte do trabalho dele, tá certo? E o pão é uma parte do alimento que tem na casa dele, tá certo? Então, em vez de falar do trabalho, que é o todo, eu vou pegar uma parte do trabalho, que é o esforço. Tem outras coisas além do esforço? Tem suor, tem cansaço, tem tantas outras coisas. Mas eu peguei uma coisinha e fiz essa metonímia. Outra coisa, o pão. A gente só come pão em casa? Não, nós comemos outros alimentos. Então, o que eu fiz? Eu peguei o todo de todos os alimentos, peguei um só dos alimentos que nós temos em casa, e aí eu faço uma metonímia. Então, a metonímia é isso. Se você guardar que é a parte pelo todo, vai ficar bem tranquilo, ok? Próximo. O que é a sinestesia? Sinestesia, vou te dar um exemplo. Aquela pessoa que fica perto de você, te pegando demais, fica encostando em você o tempo inteiro, nós chamamos de sinestésico. Por quê? Olha só o que é sinestesia. É a figura de linguagem que relaciona sensações percebidas por diferentes órgãos de sentido. Então, o que ele faz? A sinestesia. Nós temos 5 sentidos, concorda? Lembra? Tato, olfato, paladar, audição e visão, ok? E eu pego esses 5 sentidos e eu misturo um com o outro. Coisas de um, misturo com o outro. Quer ver um exemplo? Aquela voz fria assustou. Peraí, voz eu percebo pela audição, beleza? Só que a frieza
o frio, né, perdão, ele se estabelece pelo tato, pelo sentido da nossa pele. Então o que eu fiz? Eu fiz uma mistura entre os sentidos, entre a audição e o tato. E aí eu tenho uma sinestesia, quando há essa mistura, relação de sensações percebidas, tá? O grito enjoado da criança cortou a noite. Olha só, grito, de novo, audição, mas enjoado, paladar. É aí que a gente sente aquele gosto ruim e aí você percebe que está enjoado. Então você mistura a audição com o paladar. Isso também é uma sinestesia. Fitou, né? Fitou com um olhar pesado para todos. Ó, de novo, olhar, visão, tá? Pesado de novo, o tato. Então o que eu faço? Aproximação ali de dois sentidos e eu estabeleço essa relação. Quando eu faço essa relação, eu aproximo os dois, eu tenho o que a gente chama de sinestesia. Por fim, gradação. O que é gradação? Gradação, primeira coisa que você tem que entender. Quando fala de uma vez, não é gradação. O que é gradação? Quando vai aos poucos. Tanto pode ser de forma descendente do maior para o menor, como pode ser ascendente do menor para o maior. Tá entendendo? Então, em vez de falar assim, os alunos chegaram na escola. Isso não é gradação. O que seria gradação? Eu ir de elemento em elemento, seja do menor para o maior ou do maior para o menor. Então, por exemplo, chegaram os alunos do 8º ano. Depois chegaram os funcionários da secretaria. Após, os professores chegaram pouco a pouco. E, enfim, chegaram todas as turmas da escola. Isso é gradação, porque você não contou que todo mundo chegou de uma vez. Você foi contando aos poucos, seja do menor para o maior ou do maior para o menor, ok? É uma figura de linguagem caracterizada por uma sequência de palavras que formam uma progressão, igual eu falei para vocês. Pode ser descendente, do elemento maior para o menor, ou ascendente, do elemento menor para o maior. Por exemplo, entrou pela sala, chegou ao quarto, saiu pela varanda. Ele poderia ter falado direto, né? Ele já saiu, entrou e saiu. Mas ele foi aos poucos, entrou pela sala, chegou ao quarto, saiu pela varanda. Próximo. Experimentou os legumes, bebeu o suco, saboreou a carne. Ele não chegou e falou, comeu tudo. Não. Ele foi aos poucos, ele foi progressivamente. Então veja lá, experimentou os legumes, bebeu o suco, saboreou a carne. Foi enfraquecendo, desanimando, desistiu. Ele poderia chegar e falar simplesmente que desistiu. Mas não, ele foi progressivamente, foi fazendo uma gradação. Tá? Então, gradativamente, lembra, gradativamente é aquilo que vai progredindo, vai acontecendo, seja do maior para o menor ou do menor para o maior, tá? Então, eu espero que eu possa ter ajudado vocês, tá? Nessas 5 figuras de linguagem. Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.